Boa noite. Boa noite, queridos. Vamos nesta noite compartilhar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Estou aqui em Romanos, capítulo 10. Palavra de Deus, andamento daquilo que a gente já temos falado. Então estamos no capítulo 10 de aos Romanos. Então Paulo aqui vai apresentar que só há uma maneira, uma forma do homem receber a salvação, a não ser pela pessoa bendita de Cristo Jesus. E o desejo aqui do apóstolo Paulo era para que Israel recebesse Jesus como Salvador. Eduardo, boa noite, meu irmão, tudo bom? William, Deus abençoe a vida de vocês. Então, era o desejo do apóstolo Paulo, é para que Israel recebesse, aceitasse o sacrifício e a pessoa bendita de Cristo. Mas isso não aconteceu. Os judeus rejeitaram o Messias. Por isso, e o nosso irmão apóstolo João, lá no capítulo 3, não, capítulo 1, ele vai dizer: eu vim para o que era meu, e os meus não receberam, mas todo quanto receberam, deram o poder de ser chamado filhos de Deus. Pai Joaquim, fala, primão, tudo bom? Boa noite, irmão. Meu primo, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Então, a palavra de Deus. Dona Eva, boa noite, Dona Eva, tudo bom? Boa noite. Então, vocês que vão me ouvir, queria que vocês tivessem a alegria, a primazia de pegar a sua Bíblia. É Romanos capítulo 10. Eu vou ler o capítulo 10. Então diz assim. Então Paulo inicia assim, ó: irmãos, o desejo do meu coração e a oração que a Deus por Israel para que se salve. Então, esse era o desejo do apóstolo Paulo. Até então que o apóstolo Paulo, ele era um judeu, mas naturalizado romano. Versículo 2. Pois eu dou testemunho de que o zelo de Deus, não com entendimento, visto que não conheceram a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça, e sujeitaram-se que vem de Deus. O versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça, que todo a nele crê. Vamos entender aqui que o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Claro que a lei de Deus, né, os mandamentos de Deus, esse não tem fim, né? Paulo vai nos dizer lá em Romanos capítulo 7:7, ele fala que a lei é boa. A lei, ela vem mostrar os nossos pecados. Quando fala que o fim da lei é Cristo, que em Cristo se consuma a lei. Por quê? Porque agora, como o Senhor Jesus disse, olha, o Senhor Jesus, ele disse o quê? Que quando um novo mandamento eu vos dou. Okay? O novo mandamento, fala Silvio, boa noite Silvio, meu primo também, Deus abençoe sua vida. Então, o fim da lei é Cristo. Versículo 5. Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo o homem fizerá estas coisas e viverá por ela. A justiça, porém, que vem, diz assim: perguntou em teu coração, quem subiu ao céu? Isto para trazer de alto a Cristo. Quem descerá ao abismo? Isto para levantar Cristo entre os mortos?
Versículo 8. Mas que ela diz: a palavra está junto de ti, e a ti está na tua boca e no teu coração, e a palavra da fé que pregamos. Quando o apóstolo Paulo, ele fala em relação à palavra, quem é a palavra? A palavra é o próprio Cristo. É o Cristo, a palavra viva. Porque João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, vai dizer assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, e todas as coisas foi feito por ele, e sem ele nada se fez. Nele estava a vida, e era a luz dos homens. Então, quando se fala a palavra, é o próprio Cristo, a palavra que se fez carne, a palavra que habitou entre nós. Porque aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam denominações, sejam principados e potestades. Tudo foi feito para ele e para ele. Porque em Hebreus vai dizer que Deus ultimamente falou pelos pais, pelos profetas, e agora nos falou pelo Filho. Então, quando se fala Filho, quando fala Jesus, Jesus é a revelação de Deus para nós que estamos em Cristo Jesus. Então, o versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. O versículo 9. Se com tua boca confessar Jesus e o Senhor, e com teu coração credes que ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então a palavra de Deus diz aqui, através do apóstolo Paulo, se com tua boca você confessar o Senhor Jesus e com o coração crer com o coração que Deus ressuscitou entre os mortos, se crê em Jesus, será salvo. Então qual é a condição do homem receber a salvação? A vida eterna é crer no Senhor Jesus, confessar com a tua boca, crer com o coração que Jesus veio em carne, se manifestou em carne, ressuscitou dos mortos, assentou-se aos céus e está sentado à direita do nosso Deus. Então, a forma do homem ser salvo não é porque nós somos bons, não é por meio de obras, é por crer no Senhor Jesus. Porque o versículo 10 diz assim: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Quando Paulo estava preso naquele cárcere, quando estava Paulo e Silas, aquele carcereiro, ele tentou se matar, imolar, e aí Paulo, vendo aquilo, disse: olha, homem, não faça isso. E aquele homem fala para Paulo: Paulo, o que eu devo fazer para me ser salvo? Aí Paulo responde e diz: olha, crede no Senhor Jesus Cristo. Crede no Senhor Jesus de todo o teu coração, que será salvo tu e tua casa. Mas aí como é que o homem... Aí Paulo vai dizer aqui a partir do versículo 11, que há uma maneira do homem crer. Ele vai crer como? Através da pregação da palavra de Deus, através da pregação do Evangelho. É o que eu estou fazendo aqui agora. Estou anunciando, pregando a palavra. Como diz as Escrituras, todo a que nele crê não será envergonhado. Pois não há diferença entre o judeu e o grego,
O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Então Paulo está dizendo aqui que não há diferença. Antes de Cristo morrer no Calvário tinha diferença. Mas agora não há diferença entre o judeu e o grego. Todas as nações, todos aqueles que receberem o Senhor Jesus será salvo. Versículo 14. Como é que... O versículo 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como virão, não há quem pregue? Como pregarão, se não há quem que foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz e anunciam as coisas boas. Versículo 16. Nem todos, porém, obedecem o evangelho, pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação? Está lá Isaías 53, a partir do versículo 1. É de sorte que a fé vem em ouvir a palavra de Deus. A fé vem em ouvir a palavra de Deus. É o que eu estou fazendo aqui nesta noite. Estou pregando a palavra para que gere fé no seu coração. E como é que gera fé? Através da pregação da palavra de Deus, através da ministração da palavra de Deus, gera fé no meu e no seu coração. Eu digo, porém, ouviram sim por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. E digo, porém, Israel não soube primeiro que Moisés, e vos porei ciúmes com aqueles que não são o povo, de gente insensata, vos procedereis a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não buscavam, e revelei aos que não perguntavam por mim, né? Quer dizer, quando Paulo disse aqui, quando Isaías disse isso, ele disse em questão dos judeus, um povo que não procurava por mim. Ele estava falando em questão dos judeus, quer dizer, dos gentios. Versículo 21. E contra Israel, porém disso, todo dia estendi as minhas mãos, e o povo rebelde se contradizente. Tá bem, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, e amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 11 de Romanos, o qual vai falar dos remanescentes. Quer dizer, o Senhor Deus enviou Cristo aos judeus, e os judeus rejeitaram essa graça que há em Cristo Jesus.